Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz e saúde para você. Saúde física, saúde nas suas emoções, saúde também nas suas finanças e, é claro, saúde espiritual, que é a nossa comunhão com Deus, nossa conexão com o Criador, a nossa fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Daqui a pouquinho vou entrar nos nossos ensinamentos e no final eu oro por vocês, mas antes eu quero agradecer a você que tem sido um agente de Deus. Pastor Edson, o que é um agente de Deus? Agente de Deus são pessoas que ouvem a nossa programação pelo rádio e queiram semear uma semente financeira, uma semente de fé. Se é o teu caso, se você já ajuda, muito obrigado, que Jeová Jiré, o Deus provedor, continue te abençoando. E se você quer ser, a partir de hoje, no final da programação, sempre solta ali uma vinheta com o Pix do Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Anote nosso Pix e você semeia, e assim você está dizendo: pastor, continue aí no rádio, ensinando a palavra de Deus, estamos juntos. E juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Que Deus abençoe aí o seu salário, o seu ganho, o seu prolabore, sua aposentadoria, a sua empresa, o seu CNPJ, os seus negócios. Que esse mês seja um mês de uma grande colheita sobrenatural de bênçãos aí na sua vida, inclusive na área das finanças. Muito bem, gente, vamos então para o episódio de hoje com os nossos provérbios, nossos conselhos aqui à luz da Bíblia para uma vida melhor com as nossas palavras, nossos relacionamentos com as pessoas, né? Eu separei aqui Provérbios 14, verso 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Olha que legal. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. O que está dizendo aqui, gente? Apenas os simples e os tolos acreditam em tudo que ouvem. Mas o homem prudente, ele vê, ele observa e ele sempre observa onde ele vai pisar, né? Onde ele vai entrar. Isso é muito interessante, hein? Vale a pena aí você dar uma analisada aí, que ambientes você tem frequentado, né? Muito bem. Também aqui com a gente aqui, Provérbios 16, verso 13. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Gente do céu, isso aqui é bom demais, né? Acho que mandar esse texto lá para Brasília, né, pessoal? Para vários lugares, né? O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade, né? A verdade sempre vence, né, gente? Tem hora que parece que a mentira está ganhando, mas não está não. A verdade vence, né? A verdade vence, com certeza, né? Por quê? As palavras certas nos dão acesso a pessoas importantes e influentes. As palavras certas. Então, fale o que é certo. Fale o que é certo à luz da palavra, né? Busque, né, levar uma vida realmente correta, justa diante de Deus e dos homens. Também Provérbios 16, 23. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. O coração do sábio. Pode notar que a Bíblia sempre relata aqui sobre o sábio. Então você fica atento. Sábio, né, que vem de sabedoria, né, o sábio. Por quê? É necessário ter sabedoria para falar palavras corretas. E nós temos Deus amado, Deus da sabedoria. Jesus é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. E no livro de Tiago diz assim: olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos que pedem. Então peça a Deus sabedoria, né? E invista aí na sua vida, tanto espiritual quanto também na sua vida profissional. Provérbios 16, verso 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Ah, que coisa linda isso, hein? Palavras agradáveis são os sons mais doces desta terra. Palavras agradáveis. Que o amado Espírito Santo dê tanto a mim quanto a você que está me ouvindo agora. Que ele dê a nós palavras agradáveis,
palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Que Deus nos ajude, gente, a colocar em prática esses provérbios, né? Outra que, olha que legal esse aqui, ó. A doçura das palavras corretas pode curar a amargura da alma. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha, vai trazer saúde, hein? Traz saúde emocional, saúde física, fortalece os ossos também. Outro provérbio. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. Provérbios 16, 27. Então, a qualidade de nossas palavras revela que nosso coração é bom. A qualidade de nossas palavras revela que nosso coração é bom. Então podemos conhecer o coração de qualquer pessoa ouvindo o que ela diz a respeito dos outros. Gente, isso aqui é interessante, hein? Preste atenção, vou até repetir aqui, ó. Podemos conhecer o coração de qualquer pessoa ouvindo o que ela diz a respeito dos outros. Muito cuidado com aquelas pessoas que chegam até você e começam a falar mal do vizinho, do parente, do fulano e de outros por aí, né? Sem ficar dando nomes aqui. Então, às vezes ela está falando mal e você está dando corda. Aí quando ela estiver no outro grupo, ela vai falar de você. Então, isso aqui é bem interessante a gente se cuidar com isso aqui, né? Uma certa ocasião eu tive algumas experiências nessa área aí de pessoas que chegavam e, né, falando mal de certos lugares, de onde a pessoa veio e tal. E às vezes, não estou dizendo que ela estaria errada, mas às vezes parte está errado, parte está certo. Aí é outra história, né? Mas às vezes a pessoa fala e depois de repente ela fala de você também, né? Então isso é muito desagradável, né? Mas aqui está dizendo o seguinte, que o homem sem caráter, são pessoas com um caráter ruim, né? Ele está dizendo aqui, está na Bíblia, o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. Quantas amizades, essa é a verdade, você sabe disso, você que está me ouvindo, você é inteligente, você está entendendo o que Deus está falando. Quantas pessoas bacanas, boas amizades, bons amigos, de repente por causa de um outro que falou bobagem, falou mentira, semeou coisa ruim lá, erva daninha, né? E acabou estragando boas amizades. É uma pena isso, né? Vamos lá também. Provérbios 16, 28. O que espalha boatos afasta bons amigos. Olha, acabei de falar, falei o que ia ler em seguida aqui, ó. O que espalha boatos afasta bons amigos. O que está dizendo isso aqui? As palavras erradas destroem as melhores amizades. As palavras erradas destroem as melhores amizades. Gente, isso aqui, essa aula aqui está fundamental. É uma aula, isso aqui é um discipulado através do rádio, ou você que me ouve pelo nosso canal no YouTube. Inclusive eu vou pedir um favor, você que está ouvindo a gente pelo nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, por gentileza, né? Apoie o nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe esses ensinamentos com seus amigos e familiares, né? Pega o link aí, ó, e compartilha aí nos grupos do WhatsApp aí, dá uma força aí, porque dessa maneira mais pessoas serão abençoadas e você vai abençoar o nosso canal também, tá bom? Se não é inscrito ainda, se inscreva, procura lá. Se você está ouvindo pelo canal, dá o seu like, faça o seu comentário em forma de um bom testemunho ou um pedido de oração, seja sábio aí naquilo que você escreve publicamente, né? E compartilha. E se você não é inscrito, talvez você está me ouvindo pelo rádio, exatamente pela emissora de rádio, talvez em Curitiba, em Guaratuba, em alguma parte do Brasil aí pelo rádio, todas as rádios que nós estamos ministrando essa palavra, todas elas estão conectadas à internet, então você não fica restrito à cidade, né? E vai o Brasil até fora do Brasil. Aliás, um abração a todo o povo da galera do Brasil todo aí, que está sempre mandando um direct pra gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Você também, nós temos ouvintes nos Estados Unidos, no Japão, temos pessoal lá na França, na Itália, em Portugal, temos uma audiência bacana. Gente, a internet faz isso, né, pessoal? Então um abração para toda a galera aí que nos acompanha, seja pelo rádio ou pelas plataformas digitais, inclusive no Spotify. Lembrando, gente, perdeu os episódios pelo rádio, você que nos ouve pelo rádio, perdeu os episódios, vai tudo pro canal do YouTube, tá bom? Então você não perde nada com a gente aqui. Perdeu por alguma razão, não ouviu pelo rádio, ou de manhã ou de noite, porque geralmente
o nosso conteúdo da manhã, geralmente a gente coloca na parte da noite também em algumas emissoras de rádio, tá bom? Então seja abençoado ouvindo de manhã ou de noite ou de madrugada aí pelo YouTube, seja abençoado aí em nome de Jesus, ok? Vamos com alguns, mais um aqui, cabe mais 3 aqui para hoje. Provérbios 16, verso 30. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O que está se falando isso aqui? Libera-se o mal pelos lábios, ele está dizendo. Ou seja, quantas pessoas envenenam a família? Quantas pessoas envenenaram, falando coisas ruins e, como eu disse, prejudicou famílias, prejudicou negócios, talvez até pessoas perderam de ganhar dinheiro honestamente por uma mentira, por enganar, por fazer um planejamento mal, né? Mas eu creio que você não é assim. Mas nós estamos aprendendo para não ser, para a gente não cair no erro também, né, gente? Provérbios 18, verso 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Isso aqui é bom, hein, pessoal? Isso aqui é forte, hein? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O que está dizendo aqui? Não devemos responder sem conhecer todos os detalhes da situação. Você está ouvindo uma conversa, uma reunião, espera a pessoa falar, terminou? Aí você fala, espera a pessoa concluir. Sabe quando você está conversando com alguém e aquele alguém não espera a gente terminar o raciocínio? Ele já quer, parece que meio que adivinhar o que você vai falar. Ele parece que já sabe o final da história e às vezes não sabe. Aí o que acontece? Passa vergonha. Por quê? Não esperou o outro falar. Depois você fala. Então aprenda isso. Acalma o teu coração, espere o maridão falar, depois a esposa fala, ou vice-versa. Ou seja num contexto familiar, seja num contexto profissional de negócios, então aprenda a ouvir e depois você fala a sua parte. Sabe por quê? A precisão de fatos só é importante quando temos as informações adequadas à nossa disposição, principalmente se tratando de negócios, né, de reuniões de negócios. Mais um aqui, aí a gente fecha aqui por hoje. As palavras influenciam e afetam o acúmulo de nossas riquezas. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Praticamente, ninguém menciona isso nos ensinos a respeito de crescimento financeiro hoje em dia. Entretanto, podemos ser demitidos ou deixar de ganhar uma promoção por proferirmos palavras erradas. Entendeu? Isso é interessante. Pense nisso. Você é trabalhador, você é homem de negócio, você é empresário, empreendedor. E eu quero fechar com mais um aqui, ó, Provérbio 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Ou seja, as palavras certas podem fazer com que o patrão nos promova ou nos dê aumento. Tem algum patrão me ouvindo aí? Oh, abençoa o teu empregado, mas o empregado também tem que fazer jus a isso, né? É a reciprocidade. Deus abençoe a todos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais esse momento de fé com as nossas pérolas de sabedoria. Que o povo possa entender e compreender essa palavra e, acima de tudo, que possamos colocar em prática. Nos ajude, Espírito Santo, nessa jornada, nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Convido você a estar conosco neste domingo, às 9h30 da manhã ou às 15 horas, tá? 9h30 da manhã ou às 3 da tarde, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Mais informações no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Um grande abraço! Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.